Ontem, hoje e sempre, isso aqui é Flamengo. Falou torcida do Flamengo, é a resenha do Porto, é nossa resenha. Aí, amigo Porto, Flamengo Amazonas, eu e a filhinha aqui, um abraço para todos do canal. Alô, torcida do Flamengo, alô, galera, tamo junto. Olha, Flamengo e Amazonas no Maracanã, Copa do Brasil. O que falar desse jogo? Não tem muito o que falar. Quem viu o jogo vai entender o que eu estou falando. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, que têm dado o seu like, que têm compartilhado e que têm prestigiado o nosso trabalho e divulgado a nossa eterna gratidão. Quem não é inscrito, se inscreva, vem dar uma moral aqui para a resenha do Porto, vem bater uma bolinha com a gente, hein? Aqui o papo é reto, hein? A gente não passa pano. E dito isto, vamos ao vídeo. Olha, desculpa, Flamengo e Amazonas, como eu disse, no Maracanã, Copa do Brasil, 1-0, num jogo simplesmente para esquecer, horroroso. O Flamengo entrou num 4-3-3 típico do Tite, como se fosse enfrentar um adversário poderoso. Ele botou o Alan, volante de contenção, o Gerson, o De La Cruz mais à frente, o Lohan pela direita, o Pedro, Bruno Henrique. A defesa, ele veio com o Matheus Cunha, o goleiro reserva, Varela, Léo Pereira, o Carolino, Fabrício Bruno e o Matias Vinha no lugar do Ayrton Lucas, o Beijinho. Gente, com 20 minutos de jogo, o Flamengo, naquele módulo banana, arame liso, que não ataca ninguém, estava novamente em campo. Esse time, ele não ataca, ele não agride, ele não duela. É um negócio inexplicável. O time não tem uma jogada tática. O Tite, ele entrou num 4-3-3, com a linha um pouco mais alta, mas o Adilson Batista, o treinador do Amazonas, ele foi um grande zagueiro. Então, de defesa, ele entende bem. Ele fez um ótimo trabalho, uma época no Cruzeiro, e passou em grandes times, no Grêmio. Estava meio sumido, mas entende do riscado. Ele botou uma linha, ele botou o seu time com 4-5-1. O Sassá na frente, só o Sassá, esperando ali uma bola bandida. E veio para perder de pouco, para levar o jogo de volta para Manaus, para tentar alguma coisa. Que a Copa do Brasil, ela paga por etapa, e paga muito bem. Ela paga mais alto que o Campeonato Brasileiro. E o nosso time, decantado como o melhor elenco da América do Sul, simplesmente não encaixou ainda com o Tite. O Tite, o senhor Adenor, ele passou 6 anos na seleção brasileira e não arrumou nada. Aliás, treinador brasileiro, com raras exceções, eles morrem abraçado com suas convicções. Você vai enfrentar um time que está jogando num 4-5-1, com um caminhão e uma carreta atravessado, um verdadeiro muro. Não tem como você usar um volante de contenção. Para quê? E ele usando o De La Cruz errado, ele vai acabar queimando o De La Cruz, que o cara não vai aguentar. Hoje o Pulgar fez muita falta, porque o Pulgar, ele é um volante que ele pega a bola e ele solta de primeira.
Em 100 passes ele erra ele acerta 99. Fez muita falta. O Alan, ele é aquele volante de toque de lado. Ele não verticaliza o jogo. Hoje o Bruno Henrique muito mal, sumido do jogo. E pelo outro lado, o Lohan tentava a jogada individual para quebrar as linhas. Só que nós, aqui no vídeo, a gente vem falando há muito tempo. O Pedro precisa receber bola na frente. Numa única bola que o Flamengo fez como manda a regra, como manda o almanaque, para você quebrar as linhas de um adversário que está com uma retranca muito entrincheirada, é você jogar em alta velocidade, principalmente pelas pontas, pela ribeirada. E foi numa jogada dessa que o Bruno Henrique, na única jogada dele boa do jogo, ele tocou para o Matias Vinha, que em alta velocidade foi no fundo, cruzou no primeiro pau, o Pedro subiu e fez o 1-0. Essa é a jogada, porque pegou o time deles no contrapé. Não deu tempo para ele se recompor, porque eles não saíam. Ele estava no esquema tartaruga. Qualquer negocinho se esconde, se fecha. Entendeu? E o Flamengo continuou no erro do nosso treinador. Porque ele é muito previsível. É impressionante. Ele mexe, ele tira um lateral, bota outro lateral. Ele tira um volante, ele bota outro volante. Ele não surpreende. Eu até, quando começou o jogo, quando ele botou o Lohan, eu até estranhei. Falei, pô, finalmente. Mas não tem jogada trabalhada. Você não vê o dedo do treinador. Você não vê aquela jogada ensaiada. Não tem. O Adilson, o Batista, o treinador do Amazonas, ele tem feito que todo treinador, quando vai enfrentar o Flamengo ultimamente, faz. Fechou o corredor da esquerda, fechou o corredor da direita, aonde o Flamengo faz as únicas jogadas que esse time tem. Bloqueou ali, tanto é que o Bruno Henrique não jogou. O Lohan teve muita dificuldade. O Lohan, ele ainda vai para o 1 contra 1. Já o Bruno Henrique, ele não tem o 1 contra 1. Ele parte em velocidade, você tem que dar a bola na frente para ele ganhar do seu marcador. Como o Adilson, ele dobrou, o Adilson Batista malandramente, velha raposa, ele dobrou a marcação na esquerda e na direita. Não precisa ser um expert, nem treinador, para observar. E no meio da área, estava intransponível, estava um verdadeiro muro. Mas para isso, você precisa ter opções para furar uma retranca dessa. Uma das opções que muitos treinadores usam, quando você está lá fazendo o seu treino do dia a dia na semana, você bota o time reserva com 14, com 3 jogadores a mais, para ter o time titular tentar passar aquela barreira. Tem outras opções, que a principal é o 1 contra 1. Quando você quebra a barreira, é o drible, você quebra aquela primeira trincheira, como foi o gol. O gol é o retrato do que eu estou falando. Mas quando o coletivo está mal, o individual não sobressai. E nesse jogo, o único que teve um pouco acima da média foi justamente o cara que deu assistência para o gol. Foi o Matias Vinha. Já tinha sido bem no último jogo e hoje foi novamente bem. O resto do time, todo mundo abaixo do normal. Porque o time,
ele não consegue achar uma solução para furar a retranca e começa a tentar jogada individual, aonde o coletivo é esquecido. E o futebol, ele é um esporte coletivo, ele não é como o boxe. O boxe, o lutador, ele depende dele mesmo. Futebol não, é coletivo. E esse coletivo não está existindo, porque o nosso treinador, infelizmente, é a minha opinião, eu respeito a de vocês, é um treinador ultrapassado. Essa é a minha conclusão. O Tite, ele está entrando naquele time do Mano Menezes, do Filipão, do Vanderlei Luxemburgo, Joel Santana, essa galera que já deu. Eu acho que falta também até motivação para trabalhar no dia a dia. Ontem, a gente olhava para a expressão do Tite, ele estava tenso. Porque ele sabe, ele não é bobo. Ele sabe que o time não está dando liga. Aí, ele tira, bota o Gabigol junto com o Pedro. Se vocês notaram, o Gabigol, ele não atacou, ele não defendeu. O cara vem parado de quase 2 meses. Aí num jogo truncado, num jogo difícil, não era nem para lançar ele, mas quis fazer média com a torcida. Quando ele entra com o Igor Jesus, um volante mais marcador ainda do que o Alan, aí que eu falei, meu amigo, nós não vamos arrumar nada. Esse 1-0 é goleada. Olha, próximo jogo é com o Bragantino, lá em Bragança Paulista, lá na terra da linguiça. Vai ser complicado, hein? Porque lá a gente já tem um histórico de não arrumar nada. O Cebolinha está fazendo muita falta, porque o Cebolinha, ao contrário do Bruno Henrique, ele é o de 1 contra 1. Ele tem um drible curto. O Bruno Henrique é para esticar. Quando ele parte, fica difícil. Mas quem tem que dar essa solução é a comissão do Tite, que é muito bem paga. Eu acho que é muito índio. Não, desculpa, eu acho que é muito cacique para pouco índio. Agora, esse ataque precisa achar uma solução, porque a essência do gol é o gol. E a nossa torcida, ela anda carente. E ontem, na saída do Maracanã, esse time tomou uma sonora vaia, merecida. Os caras ir para casa consciente que eles estão mal, que precisa melhorar. Vamos ver agora para o próximo jogo se há uma evolução, porque esse time, ao contrário de cada rodada, a gente nota que está cada vez mais complicado. Eu vou ficando por aqui, agradecer mais uma vez a todos que estão inscritos no canal, que têm dado o seu like, que têm compartilhado com os amigos, a nossa eterna gratidão. Ontem, hoje, na vitória e na derrota, isso aqui é Flamengo.